Vou então passar a palavra para o Daniel, se lembra na ordem, né? Leonardo, Daniel, por estar en línea recta más próximos de nós, incluso más perto de Chapecó ainda, né? Do que de Florianópolis, né? E depois pasamos para Buenos Aires y por último para Chile. Então, Daniel, a gente escuta você. Bueno, buenas tardes. Bueno, lo primero que tengo para decir es palabras de agradecimiento y de valorar también el esfuerzo de lectura, de clarificación que hiciste, yo hago, que seguramente no ha sido un trabajo, una línea recta tampoco acá. Eh, y bueno, lo primero que quiero decir es felicitarte a vos y en vos también a Gustavo, que hizo el trabajo de dirección. Y bueno, lo que voy a decir ahora es con el único objetivo de pelear amistosamente, discutir algunas cosas nada más, y en nada que eso, por supuesto, opaca lo que dije al principio y voy a terminar también con eso. Tengo algunas cosas de detalle, pero me voy a concentrar, voy a hacer dos preguntas por la cuestión de tiempo. Una vinculada con tu perspectiva para el abordaje del tema, son preguntas bien generales. Y la otra vinculada con el aporte de Maturana y Varela directamente. O sea, una es respecto de tu trabajo y otra es respecto del trabajo sobre el que vos trabajaste, ¿sí? Voy primero sobre lo tuyo, sobre tu perspectiva. Y ahí, en las dos preguntas me permití hacer como un recorte de algunas expresiones en tu tesis, a ver si el collage de todas maneras se mantiene fiel a lo que querías transmitir. Y lo primero, insisto, es sobre tu perspectiva. Vos, bueno, en la presentación que nos hiciste aquí, desde la primera página en tu tesis, hablas de la teoría de la autopoiesis, pero en otros lugares hablas con otras categorías que no son equivalentes, y yo quisiera que por ahí nos pudieras aclarar un poco eso. Por ejemplo, en terminología que encontré, ¿no? La hablas de ella como una corriente teórica, como, como un concepto, como un marco conceptual y argumentativo. Y a veces incluso aparece la expresión perspectiva metateórica, posición metateórica e incluso, decís en una oportunidad, una epistemología. Y bueno, digo porque para hacer el trabajo clarificatorio y el trabajo elucidatorio, tal vez el primer paso sería saber cuál es la naturaleza de mi objeto de estudio. ¿Se trata de una elucidación conceptual, de una elucidación teórica? Cuando uno la plantea en términos de una teoría que estudia, bueno, la organización típica, característica de los seres vivos y de los procesos generados en la actividad de estas entidades, bueno, si uno lo plantea así, uno está pensando en parcelas de la naturaleza, en parcelas del mundo, y uno diría, bueno, estamos frente a una teoría hecha y derecha, de primer orden, eh, y no ante una metateoría. Y entonces, si es una teoría, me preguntaba, o por ahí convendría tal vez aclarar, cuál es tu concepción de teoría? ¿O cuál te parece que sería eh, el mejor enfoque respecto de las teorías científicas para abordar, digamos, un trabajo elucidatorio sistemático? Eso es la primera pregunta. No sé si querés contestar o preferís, no sé, Gustavo, cómo hacemos, o digo directamente la otra. Creo que É se fue Gustavo. como você preferir, professor. Se você preferir colocar as duas ou se quiser que eu responda agora. Voy con la segunda entonces, si te parece. Bueno, la segunda ahora no es sobre tu enfoque, sino es sobre el aporte de Maturana y Varela. Quisiera saber si vos podés, en este caso a mí, venderme la teoría, ¿sí? Un poquito más. O sea, ¿cuál dirías que es la principal virtud, la conveniencia de la propuesta de Maturana? Y acá otra vez hice como un collage de algunas de tus expresiones y algunos autores que vos citás. Em, por qué me genera algo de dudas? Porque parece que adoptar su perspectiva demanda tantas o más clarificaciones que la alternativa que pretende desplazar. O sea, me da la sensación que quiere ayudarnos a expresarnos mejor mediante un modo que demanda tantas aclaraciones como las que veníamos utilizando cuando usábamos un lenguaje que por ahí insinuaba cosas que no queríamos insinuar. De hecho,
vos comentás que hay incontables términos caros a la biología que son redefinidos por los teóricos de la autopoiesis, o son empleados de modo no ortodoxo en sus obras, o incluso sustituidos por otros términos, mencionás. O sea, vos mismo decís incluso que compartís la angustia de Emilia Graciano cuando habla de la escasez de análisis de la teoría de la autopoiesis para atender el contexto de la actividad científica. Además, comentás que son raros los momentos en que se establecen paralelos con otros autores o contextos de debates científicos y que un lector bien puede encontrar discrepancias conceptuales difíciles de ignorar en relación con su propia tradición académica. Un poco cuando hablas de esto de la biología del conocer, vos lo atribuís a que por ahí toman categorías que son de, bueno, hablabas de cuatro disciplinas distintas y las va cruzando y eso al experto en su respectiva disciplina genera confusión. Y bueno, y vos decís frente a eso, a otra vez cito literalmente, que estamos frente a un verdadero desafío de comprensión y que es indispensable remover ese obstáculo. Incluso decís por ahí, hay que limpiar el terreno, ¿sí? En un momento. Me pregunto, ¿somos los lectores los que debemos hacer ese esfuerzo de entender a quien está utilizando términos en un área como nomenclatura para otra? Para- que viene a hablar a los biólogos en términos de cibernética. No debería ser al revés, o sea, especialmente si hay pretensiones de generar, como vos decís, respecto de ellos, ¿no? No es que vos lo digas, lo defiendas claramente a eso, una nueva tradición, ¿no? Y quiero decir, este no me parece que sea el mejor modo de seducir a los pares, ¿no? Uno quisiera que los cambios se den en la dirección que apunte a la clarificación genuina de la discusión y no aportar más confusión a nuestra Babel. Si lo nuevo demanda un enorme esfuerzo de interpretación, parece, o sea, podría pensar, y por eso te animo a que puedas hablarnos de las virtudes, ¿no? Uno puede pensar que el aporte es demasiado oneroso, ¿sí? Como dice Darwin, voy a citar una de las cartas que vos citás, tal vez la terminología que veníamos usando es mala, o sea, por ahí hablar de selección natural es confundente, pero cambiarla, por ejemplo, por preservación natural, haría todavía peor la confusión. Así que bueno, esas son las dos intervenciones que tenía para comentar. Tá ótimo. Muito obrigado, professor Daniel. Foram duas questões, mas bem contundentes, né? Eu gosto disso. Eu vou começar pela primeira, né? Você chama atenção para o fato de que eu uso vários termos para me referir à teoria da autopoiese, né? Como que eu entendo essa questão? Eu acho que teoria tem esse sentido de uma rede, de uma rede de conceitos, de argumentos que embasam a pesquisa científica, né? Então, a teoria darwiniana, por exemplo, ela traz vários conceitos, várias formas da gente estruturar o trabalho enquanto biólogo, né? Então, eu vou usar os mecanismos da seleção natural, eu vou usar a descendência como modificação, como essa estrutura mental para organizar a pesquisa científica. Então, nesse sentido, eu acho que a teoria da autopoiese, ela se consolida como uma teoria de fato. Ela vai trazer, por exemplo, conceitos sobre o que que é o ser vivo, como que é, em que termos a gente deveria nos referirmos aos seres vivos, ou o que que de fato entra na operação do vivo, o que que determina o seu comportamento ou não, né? Isso meio que vai direcionar como que a gente entende o mundo biológico. Eu anotei alguns dos termos que você colocou, que eu vou usando ao longo do texto, né? Corrente teórica, eu acho que é uma herança do próprio estudo de filosofia, né? Que a gente tende a falar de correntes, né? A corrente do empirismo, do racionalismo, do platonismo, etc., né? E, salvo engano, eu acho que quando eu uso essa terminologia de uma corrente teórica, eu estou me referindo não só ao que Maturana e Varela falaram nos textos mais clássicos, mas também a essa compreensão inaugurada por eles, mas que perpassa outros autores também, né? Nesse sentido, talvez a própria
perspectiva organizacional estivesse na ponta dessa corrente, né, como herdeiros de vários desses pressupostos, vários desses conceitos. Conceito de autopoiese já é algo diferente, né? A teoria da autopoiese teria esse nome por referência à autopoiese, que seria o conceito central, né? A autopoiese é como os autores vão nomear a organização própria dos seres vivos como o conjunto de relações necessárias para que quando se constituam a gente consiga identificar ali um ser vivo. E a autopoiese ela se refere justamente a essa produção cíclica de relações de produção através de produção de componentes, né? Então, o conceito de autopoiese se refere diretamente a esse tipo de organização. Teoria da autopoiese é o esquema teórico que inclui esse conceito como central, né? Marco conceitual, eu acho que entra no mesmo sentido de corrente, né? Seria esse âmbito no qual existem certos conceitos que alguém pode adotar na sua prática de pesquisa. Então, como se fosse um conjunto de conceitos nesse sentido. Marco conceitual e argumentativo, né? Justamente porque tem certos argumentos que também fazem parte desse marco, dessa forma de pensar, né? Uma perspectiva metateórica, eu acho que a teoria da autopoiese, ela é uma teoria, né? Ela traz conceitos, argumentos, ferramentas para se entender o mundo vivo, mas ela está fundamentada sobre fundamentos e pressupostos metateóricos, né? Quando eu falo, por exemplo, da fenomenologia que opera ali na autopoiese, eu entendo isso como um compromisso metateórico, porque ele vai justamente direcionar como que essa teoria vai estar construída. Então, o mecanicismo que os autores têm também, eu acho que isso cria esses compromissos com os quais os autores estão se comprometendo para depois criar esses conceitos a serem aplicados de fato aos seres vivos. E você notou também uma epistemologia, né? Os autores eles vão derivar dessa noção de como que os seres vivos se organizam, uma compreensão sobre a nossa possibilidade de conhecer o mundo, né? Como eu comentei um pouco ali com o Leonardo na questão da objetividade entre parênteses, é justamente da compreensão de como que nós nos organizamos enquanto seres vivos, enquanto seres humanos, em corpos humanos, que nós conseguiríamos entender a forma de gerar conhecimento em relação ao mundo, né? Em sentido estrito, isso seria a biologia do conhecer, que eu uso como sinônimo porque diz respeito as duas coisas pertencem à mesma corrente teórica, né? À mesma corrente de pensamento, mas biologia do conhecer seria justamente essa epistemologia, esse estudo sobre o conhecimento que parte de uma compreensão de nós enquanto máquinas autopoéticas, né? Nós enquanto seres vivos. Como que a gente pode conhecer o mundo? Seria quase uma teoria do conhecimento, uma teoria da ciência aí, né? Uma filosofia da ciência. Eu não sei se eu respondo a tua primeira pergunta sobre esses esclarecimentos. Sí, sí, sí. Digamos, la idea era como vos predicabas cada una de estas categorías de la autopoiesis, era clarificar eso, ¿viste? Qué es lo que estamos, qué es lo que estamos, sobre qué estamos haciendo la elucidación? Pero sí, sí, perfectamente, entiendo, Joao. Certo. Se ficar alguma dúvida ainda, pode recolocar a questão, por favor. Mas indo para a segunda, então. Eu acredito que, da forma como a teoria da autopoiese está consolidada, principalmente nos textos mais clássicos, né?
de fato, ela exige, ela acaba fazendo a gente suar um pouco para tentar entender o que está sendo dito. Isso, de fato, é um vício, né? Isso é um problema, né? Porque eu acredito também que cabe a quem escreve tentar se colocar de maneira mais clara, tentar colocar o que está sendo dito da forma mais compreensível possível, né? Nesse sentido, eu estou me colocando na tese como alguém que está se propondo não só a ser um leitor também, né? Eu acabo endossando vários dos pontos da teoria da autopoiese, né? Então, a minha ideia é tentar justamente adotar esse vocabulário funcional, que eu acho que ele tem virtudes de clareza, de simplicidade, para também reformular algumas dessas teses que podem se tornar confusas, com base no vocabulário dos autores, assim. Quando, quando a gente atenta para os termos, né, e isso eles tentam fazer muito em todos os textos, né, quase, muitos dos textos, sejam livros, sejam artigos, terminam com glossário, ou começam com definições, né, várias definições para vários desses termos, né. É um esforço na tentativa de fazer esses conceitos serem comunicados, né. Mas eu acho que sempre tem formas melhores do que outras, né. E eu acho que vale esse esforço, ou a teoria ainda assim é válida da gente superar essa barreira linguística, porque eu acredito que tem pontos aí, tem argumentos que fariam muito bem para as discussões que a gente tem hoje, né? Eles têm a própria definição de vida, eu acho que é uma definição que consegue capturar bem os casos mais clássicos de seres vivos, né? Desculpa. No começo do doutorado, né, nós tínhamos um grupo de estudos, o grupo Fritz Miller Desterro, lá em Florianópolis, em que foi levantada essa questão dos vírus, né? O professor Sávio Torres de Farias estava visitando, né? E ele estuda bastante a questão dos vírus, né? E eu acredito que o problema que pode ser levantado, né? De seres vivos são ou não seres, vírus são seres vivos ou não. Eu acho que a autopoiese é capaz de dar uma resposta para isso, quer dizer que não, né? Eles são, de fato, sistemas biológicos, eles são produzidos por seres vivos e eles alteram o funcionamento dos seres vivos, mas eles próprios não vivem, né? Porque eles são inertes, né? Eles são não inertes, mas eles são estáticos, né? É quando eles entram na estrutura de um ser vivo, quando eles começam a fazer parte justamente da produção cíclica de componentes, quando eles se inserem nesse ciclo, que a autopoiese eu acho que consegue capturar muito bem de como funciona, eles participam do processo da vida, né? Então eu acho que outras noções, por exemplo, eles trazem desde dos seus primeiros textos noções de epigenética que são muito válidas no debate de hoje em dia. Essa insistência num abandono de uma teleologia num sentido muito cosmológico, né, como o Mair diria, ou num sentido muito volitivo, né, de que sempre que a gente entende teleologia enquanto um direcionamento voluntário das coisas, a gente chega em conclusões esquisitas, né, então eles vão focar em uma visão mecanicista do universo, né, não vitalista e etc. E eu acredito também que uma outra virtude da teoria seria justamente essa perspectiva fenomenológica, porque eu acho que ela conversa muito com as críticas que já se fazem desde do começo do século XX e só se intensificam, né, sobre o problema de uma ciência tão objetiva, né, de quando o cientista ele está falando do mundo como se o mundo fosse dado, né, como se o mundo fosse entregue ao nosso conhecimento. E eu acho que justamente a gente atentar para a forma como a nossa biologia determina o nosso contato com o mundo
é muito relevante nesse caso para entender o próprio processo do cientista enquanto um ser vivo, né? E aí levanta algumas características da ciência, por exemplo, a necessidade de se fazer entender, né, da gente propor as nossas conclusões, propor as nossas pesquisas de uma forma que o outro compreenda, porque ciência se faz na comunidade científica, né? Questões, por exemplo, de explicar o erro científico, né? Explicar por que que a ciência nunca chega no final, né? Justamente porque a gente está tentando sempre alinhar melhor a forma como a gente entende o mundo com a prática que o mundo nos exige, né? Enfim, eu acho que tem algumas questões, eu espero ter colocado alguns argumentos que me fazem comprar um pouco essa ideia, né? De ver que existe o que aproveitar dessa teoria e como atualizar ela para uma discussão mais recente, e que seria proveitoso, né? E justamente eu coloco que seria salutar para a teoria ser equipada com uma perspectiva de atribuições funcionais, porque eu acho que isso aumenta ainda mais a clareza, né? A gente não precisa fazer tantos rodeios para dizer que um componente opera uma função em relação à estrutura que ele compõe. Espero ter esclarecido, fico aberto também. Muchas gracias por la devolución, Joao, y felicitaciones una vez más. Hago otro comentario. Muchas gracias, Daniel. Tal vez o João um pouquinho, resumindo um pouquinho o espírito dele, me atrevo a falar, né? Talvez a intenção de João, para além da própria tese, né? Recuperar a biologia do conhecimento do Maturana e Varela como se ele estivesse aí em embrião, né? Uma boa teoria do conhecimento sobre a qual trabalhar, né? Como do ponto de vista filosófico, né? Mas para isso era necessário liberar essa biologia do conhecimento de uma filosofia da biologia defeituosa, né? Eu acho que essa é um pouco a intenção que está para ler, né? Para o futuro, para os futuros trabalhos do João. Imagino que um pouco assim se poderia expressar o espírito dele. Bom, eu, não sei, eu tinha falado agora de fazer uma pausa. Eu não sei se vocês querem que façamos mais um expositor e deixamos a pausinha um pouquinho para depois. Yo tengo Como una intervención corta, Gustavo, si querés hago una intervención corta, así después quedan los últimos dos. quedan Santiago y Rodrigo. Me parece buena idea, Guillermo. Lo que me Dale, pasa a mí es que a las 4 me tengo que liberar. No sé. No, no, pero llegamos para las 4, llegamos. Hacemos una pausa breve y llegamos.